Livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículo 14 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. Glória a Jesus. Hoje eu quero falar que mares turbulentos é que formam bons marinheiros. Mares turbulentos é que formam bons marinheiros. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós percebemos a vida de alguém que amadureceu na pressão. Dando uma pequena observada no que Davi foi, no que Davi viveu para chegar até esse exato momento de ser perseguido por Saul, nós precisamos entender um pouco a vida de Davi. Quem é Davi? Davi é um jovem e o mais jovem de sua casa. É o mais novo. Na cultura judaica, o mais novo, ele não tinha o mesmo respeito, ele não tinha o mesmo apreço dos pais, tanto quanto o primogênito. O primogênito era aquele que recebia a herança, a bênção do pai, era sempre passada a partir do primogênito. Então Davi era o último da fila, vamos dizer assim. Era o caçulinha que, na nossa cultura em particular, é o favorecido, mas na cultura judaica era o menos favorecido. Davi era um jovem que cuidava das ovelhas do seu pai, das ovelhas da família como um todo, e era um jovem extremamente responsável. O seu pai ficava tranquilo quando ele estava à frente do rebanho. Davi era um homem obediente, um jovem obediente. Todas as vezes que nós observamos o seu pai falar com ele e lhe enviar a fazer qualquer coisa que seja, Davi sempre se posiciona imediatamente, mostrando assim a postura de alguém obediente. Então nós vemos já aí algumas características muito interessantes para este jovem Davi. Davi era o último da fila, mas era um jovem extremamente obediente. E ao mesmo tempo nós percebemos também que era extremamente responsável, porque se não fosse responsável, a sua família não confiaria o seu rebanho em suas mãos. Terceira coisa que nós observamos Davi é que ele era um homem extremamente dado ao serviço que lhe colocava às mãos. Davi, quando foi falar um pouco do que vivia lá no meio do campo, nas andanças com as ovelhas, ele pôde testemunhar a Saul antes de lutar com o gigante que ele tinha lutado com um leão e lutado com um urso. E é interessante a gente parar um pouco para entender o que é que Davi estava falando acerca de lutar com um
urso e com um leão. Só para ficar claro, um homem só não tem capacidade de escapar das garras de um leão. Alguns estudiosos dizem que para que um homem escapasse de um ataque de um leão, ele precisaria estar em 8 pessoas para poder escapar. Lembrando que o leão é um animal de 250 a 300 quilos. É um animal extremamente grande e forte. E principalmente sendo um animal do campo. Se quando alguma vez você for no zoológico imaginar que aquele leão é forte, imagine o que está no campo, vivendo no dia a dia, nas suas batalhas e pelejas para poder arrumar o alimento. Imagine. Aquele que está ali no zoológico, aquele que está ali no circo, é muito menos forte do que aquele que está no campo vivendo o natural. Então imagine que Davi teve a oportunidade de lutar com um leão e com um urso. E tamanha foi a sua capacidade de guerra, de luta, para poder superar essa adversidade. E eu não entendo outra coisa senão a bênção de Deus sobre a sua vida. E esta bênção era uma bênção específica no fortalecimento físico, assim como foi com Sansão, assim como foi com Elias, que correu à frente dos cavalos, enfim, a todos aqueles que foram beneficiados fisicamente, assim como foi Moisés, por exemplo, subiu ao monte, passou 40 dias sem comer e sem beber. Isso é sobremaneira a uma capacidade humana normal. Dizem estudiosos que nós só conseguimos passar 48 horas, estourando aí 72 horas sem água. E Moisés passou 40 dias no monte. Então, é muito importante quando nós observamos que Davi era um jovem obediente, mas era o menor de sua casa. E Davi, nas suas andanças, terminou se deparando com um gigante aos olhos da sociedade, que era justamente o gigante filisteu, que estava afrontando o povo de Israel e que até então todos os guerreiros ali de Israel estavam com medo, estavam tementes de entrar em uma batalha com este homem, porque tinham em seus corações e sua mente que iriam de fato perder. Então, claro, entrar em uma guerra já com a mente de perdedor já é mais de meio ponto, né, mais de meio caminho para realmente ter uma derrota. Então é muito interessante quando nós observamos a postura de Davi com relação a estas adversidades. Davi sempre se portava como um jovem positivo. Para Davi não tinha tempo ruim. Para Davi tudo era bênção. Para Davi tudo era bom. Ou talvez tudo era uma oportunidade, quem sabe. Davi lutou com o gigante, derrotou o gigante, assim como disse a Saul antes de entrar na guerra, que tinha lutado com um leão, que tinha lutado com um urso. Ele disse, não, deixa aí que eu vou lá e detono com ele, porque ele não vai afrontar o exército do Deus vivo. A mentalidade de Davi não era a sua própria glória, mas era a glória do Senhor. Davi era um jovem que tinha o olhar em Deus. Um olhar em Deus. Após essa vitória, foi exaltado no meio do povo, foi reconhecido pelo seu rei, mas o seu rei havia pecado contra Deus, e por conta desse seu pecado, o Espírito do Senhor se retira dele e imediatamente o que acontece? Aquilo que diz a palavra do Senhor. Quando a casa está vazia e limpa, vem quem ocupe.
E quando vem da segunda vez, vem com mais 7. Então imagine que Saul estava possesso de espíritos que perturbavam sua vida, e aí Davi, na verdade, entra como o jovem que tinha mais uma vez a solução. O tocar de Davi trazia tranquilidade ao rei. Trazia tranquilidade ao rei. E Davi foi chamado para ficar ao lado do rei, mas que a presença de Davi em si causava inveja. Porque Davi era um jovem ativo, Davi era um jovem guerreiro, Davi era um jovem que estava sempre disposto a cumprir as metas que lhe era imposto. Quando Davi foi confrontado para receber a filha de Saul, ele disse: se você me der o prepúcio de 100 filisteus, eu te entrego a minha filha. Davi vai lá e traz 200. Davi sabia literalmente o que era um over-delivery. No mundo dos negócios nós falamos sobre isso. Davi sabia o que era um over-delivery. O que é um over-delivery, pastor? É simples. É alguém te comprar um produto e você entregar 2. Imediatamente a pessoa vai dizer: opa, não, eu só comprei um. E aí você vai dizer: não, o outro é presente, o outro é brinde, o outro é over-delivery. O outro é mais do que o que eu prometi a você. Interessante que o Senhor Jesus ensina-nos a ser assim. Ele disse: quando te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Quando te pedirem para andar 1 quilômetro, anda 2. Over delivery. No costume do céu, tem que ter over delivery. Tem que ter over delivery. Que nós possamos compreender todo o que essa mensagem traz aos nossos corações, para que nós possamos compreender o que Deus está trazendo para nós. Davi, esse jovem com tantas características positivas, mas em algum momento os espíritos que conduziam a vida de Saul levaram os seus sentimentos a um grau assim absurdo, fora do normal. Por quê? Porque o grau de inveja que Saul teve de Davi era tamanha a perseguir Davi dia e noite, ao ponto de fazer barbaridades. Davi, fugindo, foi ajudado por um dos profetas, e Saul soube que ele foi ajudado. E foi ao encontro desse profeta, matou o profeta, matou mais 8 e matou um monte de gente da cidade do profeta só porque tinha dado pão e uma espada do filisteu que Davi tinha matado a Davi, porque Davi estava desarmado. Saul mandou matar literalmente. Só para vocês terem noção do tamanho da ira de Saul contra Davi. E era justamente esse o ponto que Davi estava vivenciando aqui, onde nós lemos no início. Davi estava vivendo essa perseguição ferrenha. E o que eu acho muito interessante na vida de Davi é que era um jovem bem quisto, um jovem bem posicionado, um jovem de Deus, um jovem reconhecido pela sociedade, mas mesmo assim estava perseguido. Foge da compreensão natural do ser humano pensar uma pessoa boa sendo perseguida. Foge. Mas essa era a vida de Davi. Era extremamente perseguido por Saul. A todo custo,
a todo preço. Era Saul saber onde Davi estava, ele levantava todo mundo e ia em busca de Davi para tragar a sua vida. Amém, Alessandra. É muito bom ver isso mesmo. Então, a perseguição na vida de Davi era tamanha que Davi teve muitas vezes que sair do país para terras estrangeiras. Mas o que eu acho interessante é que onde Davi passava confiança. Onde Davi passava lealdade. Onde Davi passava respeito. Ao ponto de inimigos de Israel reconhecerem Davi como leal. Leal. Um homem leal. Davi era tão leal que foge da compreensão natural do ser humano. Imagine você, se você tivesse perseguida ou perseguido por uma pessoa que quisesse lhe matar a todo custo. E você tivesse a possibilidade de acabar com essa vida que está lhe perseguindo. O que você faria? Eu, particularmente, tenho lido essas últimas semanas. Todas as noites eu leio para minha filha antes de dormir. É a leitura do sono. E eu tenho até comentado com minha esposa que nessas últimas 2 semanas eu tenho visto coisas na Bíblia que eu tinha passado por cima outras vezes e não tinha dado por conta. E nesta vez, em particular, é justamente o que eu estou comentando aqui com vocês, é que Davi teve a possibilidade de matar Saul. Davi teve a possibilidade de acabar com o seu sofrimento com as suas próprias mãos. Como ele bem falou e como os seus reconheceram, Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Na primeira vez, Davi tirou uma casquinha da capa, da orla da capa de Saul, para provar a Saul que não tinha nada contra ele, que ele não iria tocar no ungido de Deus. Tamanho era o reconhecimento de Davi com relação ao rei de Israel. Ele tinha compreensão de que foi Deus que havia colocado Saul ali, e que se foi Deus que tinha colocado ele lá, era Deus que tinha que resolver isso. Mas não para por aí. Não para por aí. Davi chega ao ponto de entrar praticamente na barraca de Saul. Ele dormindo em uma outra vez, pegar a sua lança e o seu companheiro dizer: deixe eu enfiar essa lança nele, que a gente acaba logo com isso aqui. E Davi disse: não. E nesta vez Davi disse: tu me persegues como a uma pulga. Imagine o quanto Davi se sentia neste momento em que ele falara estas palavras: tu me persegues como uma pulga. É impressionante você perceber a postura de Davi em relação à adversidade de perseguição que ele vivenciou. O comportamento de Davi mesmo em meio à adversidade. Davi era um homem extremamente de guerra. Ao ponto de o rei pedir 100 filisteus e ele trazer 200. Ao ponto de entrar em uma batalha com um gigante que
todo o exército de Israel estava com medo. Davi era um homem de guerra. Mas ao mesmo tempo que ele era um homem de guerra, ele era um homem de Deus. Ele reconhecia o senhorio de Deus. Ele reconhecia quem havia colocado no trono. Isso é impressionante em Davi. É impressionante. Porque é justamente o que eu trago à tona. O natural seria justamente aniquilar aquele que está te perseguindo. Esse era o natural. Mas Davi nos traz uma lição. E aí é onde está a grande lição. Qualquer outro que estivesse perseguindo a Davi, ele teria acabado. Prestemos atenção. Não é uma pessoa comum que estivesse perseguindo a Davi que ele teria aceitado como ele aceitou. Era o rei de Israel. E é aí onde vem a grande lição. Quando nós somos perseguidos com relação a este ponto, nós precisamos aprender com Davi. Mas quando Davi foi perseguido por exércitos inimigos, Davi simplesmente lutou e derrotou. Ele lutou e derrotou. Então nós precisamos entender com isso quais são as nossas guerras e quais são as guerras de Deus. Precisamos identificar quais são as nossas guerras e quais são as guerras de Deus. As guerras de Deus na vida de Davi era entre Saul e Davi. E as guerras de Davi era sobre todos os outros inimigos, filisteus e entre outros que passaram no caminho de Davi. Aos que passaram no caminho de Davi e que eram guerra de Davi, Davi lutou todas elas. Mas a guerra que era do Senhor, Davi disse, opa, eu não meto a mão. Eu não meto a mão. Então este sentimento de Davi, esta postura de Davi, nos traz lições impressionantes. Por quê? Deus o colocou nesta posição e lhe permitiu ser perseguido tanto para que o seu reinado posterior ao de Saul fosse brilhante. Davi estava no meio da adversidade ensinando a todo o exército de Israel a ser submisso ao seu rei, a ser leal ao seu rei. Davi, em meio à perseguição, estava ensinando na prática o que era ser um servo do rei. O que era honrar o rei, o que era proteger o rei, o que era estar ao lado do rei. Davi estava na prática ensinando isso. E Deus permitiu que Davi passasse por toda essa adversidade para que todo o exército de Israel reconhecesse o que era ser um homem de Deus e o que era ser um homem do exército de Israel. Temente a Deus, obediente, leal, nunca se voltar contra os seus. E aí depois você se pergunta, por quê? Por quê que o reinado de Davi foi tão brilhante? Simplesmente porque Deus utilizou-se das adversidades da vida de Davi para instruir todo o exército de Israel. Através de Davi, Deus trouxe muita prosperidade para
Israel. Por causa de Davi, Saul, digo melhor, Salomão chegou a ser quem foi? O homem mais rico da terra. Salomão simplesmente aproveitou o vácuo de tudo aquilo que o seu pai tinha deixado. Porque toda essa adversidade que eu mencionei aqui, que Davi passou, era justamente para projetar um grande rei. Davi foi o rei que mais expandiu os territórios, as fronteiras de Israel. Por isso, possamos compreender com muita clareza que as adversidades, que os problemas, que as complicações de vida que muitas vezes passamos é para o nosso amadurecimento, é para o nosso crescimento, é para que o Senhor nos projete para projetos maiores e que em tudo possamos honrar, bendizer e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero terminar cantando o hino, como sempre faço. Reverendo Shalom Aleichem, desejo paz a você. Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom Aleichem, Reverendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a sua vida, que Deus possa te conduzir nesta jornada e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome